Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós bater nosso papo. No vídeo anterior, contei para você um pouquinho sobre o que é a ópera. Essa obra de arte total que por mais de 400 anos vem conquistando o coração da gente. A ópera que conhecemos hoje nasceu no século XVI, mas ela não apareceu completamente formada. O que aconteceu até chegarmos até ela? Vamos juntos desvendar esse mistério? Te convido a iniciar nossa viagem através do tempo. Vai ser uma viagem longa, mas muito interessante que vou te contar através dos nossos encontros. Vamos nessa? Para falarmos sobre a origem da ópera, é preciso voltar no tempo. Vamos dar um pulinho na Idade Média? A origem da ópera está diretamente ligada à música ocidental. E a história inicial da música ocidental está diretamente ligada à institucionalização da Igreja cristã. Durante a Idade Média, a Igreja cultivou, apoiou e dirigiu a música, assim como apoiou as artes, a arquitetura, a poesia e o aprendizado. Os artistas musicais eram membros de ordens sagradas, exceto aqueles que cantavam a música secular ou profana. E aqui vou abrir um parêntese para contar que música é essa para você. Chamamos de música secular ou profana aquela música cantada pelos cantores fora das igrejas. Mas da mesma forma que na música da igreja, a melodia na música secular era um acompanhamento da palavra. Tinha a função de dar suporte à palavra, sendo dela inseparável. Naquela época, música apenas instrumental, nem pensar. Só por volta do ano 1250 é que os instrumentos se libertaram da voz. Até então, só o poder das palavras contava. Mas, voltando, quem eram esses artistas que cantavam a música secular? Os trovadores e troveiros. Os trovadores eram cavaleiros nobres, originários do sul da França. Começaram a cantar por volta do ano 1100. Eles compunham e musicavam seus próprios poemas e se acompanhavam de um instrumento musical. Já os troveiros também eram nobres, apareceram no norte da França, uns 50 anos depois, dando continuidade a um movimento de uma lírica nova e vigorosa que iria encontrar imitadores por toda a Europa. Ilustrações de época nos mostram os trovadores acompanhados por instrumentos como o alaúde, a charamela, a flauta e os tambores. Provavelmente eram utilizados para acompanhar o canto que era cantado em língua vernacular. Enquanto o monge, no silêncio e no mundo de clausura do mosteiro, celebrava com hinos e cânticos a grandeza de Deus, o trovador e o troveiro compunham na intimidade do coração cantigas de louvação à dama a quem devotavam todo o seu fervor. Um amor à distância, cavalheiresco. É muito interessante notar como esses nobres, acostumados a combates frequentes e violentos, souberam igualmente ser poetas e compositores. O refinamento de seus versos e a riqueza de suas melodias fazem de suas cantigas obras de rara perfeição. Podemos dizer que atrás dos muros dos castelos e independente da igreja, surgiu uma cultura cavalheiresca. Essa arte durou poucos decênios, mas os trovadores e troveiros representam, sem dúvida, um dos únicos momentos da história ocidental em que a elite no poder confunde-se com a elite artística. Uma curiosidade que eu não posso deixar de compartilhar com você é que também haviam trovadoras. E uma das que conhecemos até hoje é a condessa Beatriz de Dia. Beatriz viveu no século XII. Vamos ouvir uma música dela? Aqui vai o exemplo, A Chantar. Vou deixar o link aqui embaixo para você curtir essa maravilha.
Voltando à nossa história, durante a Idade Média, a Igreja concentrou o domínio e o desenvolvimento da música. E como falei antes, a música dos troveiros e trovadores aconteceu fora das igrejas. Na igreja, a música foi aplicada aos textos sagrados em latim, transformando esses textos em canto durante a liturgia. Cantar era, acima de tudo, uma forma de proferir palavras, tornando-as diferente da linguagem comum. Palavras denotam conceitos, e o canto forneceu mais peso a elas, dando às orações um status especial acima e além do discurso. E como o papel da igreja foi se tornando cada vez mais importante, entre os séculos 8 e 9, papas e governantes se aliaram. Isso se consolidou em Roma no ano 800, com a coroação de Carlos Magno, o rei dos francos. Ele foi coroado pelo Papa Leão III, iniciando o que assim mais tarde seria chamado o Sacro Império Romano. Carlos Magno, para a felicidade de todos, deu continuidade à política de seu pai, Pepino III. Declarou todo o seu reino cristão e estabeleceu o canto gregoriano como canto oficial da Igreja Cristã. Mas vou te deixar curioso. Essa história vai ficar para o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse pedacinho da história que eu contei hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e, claro, deixar um comentário aqui embaixo para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!